Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para o 9º ano, onde a gente vai retomar um pouco aquelas ideias de sistemas de equações, né? Ou seja, você já viu em outros anos, só que hoje a gente vai utilizar mais como uma ideia, compreender o significado, né, aí dos sistemas de equações. E a gente vai, no decorrer dessas aulas, aprendendo algumas técnicas, né? Mas para a gente aprender as técnicas é importante a gente conhecer os elementos que a gente está estudando. Nesse caso, os sistemas de equações, né? Então, observa quando eu falo o termo sistema de equações, eu estou falando de várias equações, eu estou falando de equilíbrio, ou seja, palavras que a gente vai tentar observar nos exemplos dessas aulas que a gente vai fazer durante essa semana, tá certo? Então, tem bastante novidade com relação à matemática para vocês nesses dias, tá certo? Então, lembrando que essa aula no formato digital, se você está assistindo ao vivo agora pela TV, saiba que também existem outros meios de você assistir às nossas aulas através do celular, do computador, que é pelo nosso aplicativo, tá certo? Então, você pode baixar aí o nosso aplicativo, o aplicativo do Educa Recife, faz teu login, coloca teu login, tua senha, tá aparecendo aí o QR Code para você baixar esse aplicativo super fácil, tá certo? Login e senha, tem as instruções aí para você instalar o aplicativo, que se você está vendo pelo aplicativo, você pode interagir conosco ao vivo agora pela aula. Qualquer dúvida que você tiver, manda, que a gente tira essa dúvida para vocês, tá certo? Mas também você pode ter a interação conosco por outros meios, né? Então, vai lá no nosso canal no YouTube, na playlist do 9º ano do canal do Educa Recife, dá uma olhada nas aulas, tá certo? Manda lá também os teus comentários pelo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí, vai ser um prazer tirar a tua dúvida. E você também, colega, professor, professora, sintam-se representados aqui na nossa escola, tá certo? Então vamos lá começar. Quando a gente fala do sistema de equações, a gente está falando de duas ou mais equações ao mesmo tempo. Mas a gente vai perceber que dentro da matemática escolar, a gente vai ficar, na maioria das vezes, com duas equações e duas incógnitas, tá certo? Então, esses termos, se você não está compreendendo, vai lá na nossa playlist que a gente tem aula sobre equações, onde a gente fala o que é incógnita, as técnicas para resolver a equação. Mas dá uma olhadinha nessa imagem que eu trouxe aí. Eu coloquei aí uma bola de vôlei somada com uma bola de basquete igual a 30. Embaixo tem uma bola de vôlei menos uma bola de basquete igual a 10. Nas aulas que a gente falou sobre incógnitas, a gente usou a ideia de que uma incógnita é uma informação desconhecida. E é muito comum a gente usar na matemática letras, né? E eu estou usando aí como exemplo esses elementos, essas bolas, tanto de vôlei quanto de basquete. Então a gente vai perceber o seguinte, qual é o valor de cada uma dessas bolas? E a gente vai perceber que para estudar um sistema de equações, a gente tem que olhar o que seja bom para os dois. Por exemplo, se eu olhar para a parte de cima, a gente vai perceber que o valor da bola de vôlei mais o valor da bola de basquete é igual a 30. É muito comum já pensar que um é 15, o outro é 15. Pode ser essa a resposta? Pode, sem problema algum. Só que essa resposta de cima, ela também tem que ser verdadeira para a equação que está na parte de baixo, certo? Então, a ideia de um sistema de equações é que essa solução, ela precisa ser verdadeira para todo o sistema. Então, olhando para a parte de cima, a gente pode dizer, por exemplo, que é 15 e 15. Resolve a parte de cima? Sim. Mas vamos olhar se a parte de baixo também vai ser solucionada. Então, por exemplo, eu poderia ter também como solução 25 sendo o valor da bola de vôlei e 5 sendo o valor da bola de basquete. Vai resolver a equação de cima? Sim. Mas lembrando que essas soluções verdadeiras, elas precisam ser soluções da parte de baixo. Eu observo, por exemplo, que se eu disser que as bolas, cada uma delas vale 15, vai solucionar a equação de cima, mas você vê aí a imagem mostrando que a solução de baixo, ela não vai ser verdadeira, ou seja, aquela equação ali embaixo está dizendo que o valor da bola de vôlei menos o valor da bola de basquete dá 10. Se as duas forem 15, a resposta estaria errada, tá certo? E a outra solução que a gente viu é que, por exemplo, se a gente tem essas representações, as bolas, as letras, a gente tem que compreender que a gente está buscando o valor desconhecido, a informação desconhecida. Então,
tanto faz, tá certo? Eu utilizar esses símbolos, como eu usei aí bola de vôlei, bola de basquete, ou simplesmente eu usar letras, tá certo? Então, observa que o que eu coloquei aí na tela, nessa parte de cima, né, que está enquadrado aí com um vermelho, eu usei bola de basquete e bola de vôlei. Embaixo eu usei a letra Y e a letra W. Mas observe que em termos de sistema de equações é a mesma coisa, tá bom? Então, desde o começo da aula eu estou falando muito de sistema de equações. Então, para aquele estudante, para vocês aí que ainda não conseguiram acompanhar todas as nossas aulas, eu vou tentar explicar um pouco em cima desse nome aí. Então, veja, quando a gente fala equações, como nós já tivemos aulas aqui, a gente está falando de uma ferramenta matemática, especificamente algébrica, onde a gente pode resolver algumas situações fazendo uso das equações, tá certo? Então, a gente precisa conhecer algumas técnicas, como se resolver algumas equações. E a palavra ali, o termo sistema, é porque a gente está observando uma situação onde vão ter mais de uma equação. Geralmente, a gente vai utilizar aí na matemática escolar duas equações, tá certo? Então, mas a gente pode ter sistemas com mais de duas equações. Então, observa que esse exemplo que eu estou trazendo na aula de hoje, das bolas de vôlei e das bolas de basquete, eles representam um sistema de equações. Por quê? Porque eu tenho duas equações, tá certo? Lembrando que o que eu estou mostrando aí com bolas de basquete e com as letras é o mesmo sistema de equações, tá certo? Então, resumidamente aí, um sistema de equações é quando você tem mais de uma equação ao mesmo tempo. Com um detalhe, essas várias equações, elas precisam ter as mesmas incógnitas, tá certo? Então, por isso que a gente colocou ali na parte de cima um sistema com bola de vôlei, bola de basquete, e no sistema de baixo, ou seja, o mesmo sistema, só que com a letra Y e a letra W, tá certo? Então, você vai ver que esses sistemas de equações, eles vão estar muito ligados, obviamente, a problemas de matemática, mas você vai ver também problemas de outras áreas do conhecimento fazendo uso dos sistemas de equações. Principalmente quando vocês já estiverem lá no primeiro ano do ensino médio, você vai ver muito essas questões lá em química, em física, tá certo? E em matemática, em diversos campos da área da matemática, você vai observar, tá certo? Então, a primeira coisa é o seguinte: como é que a gente resolve um sistema de equações? Muitos de vocês já devem estar dizendo, poxa, eu ainda tenho dificuldade de resolver uma equação. Será que eu tenho condições de resolver um sistema de equações? Tem, contanto que você também fique treinando aí, melhorando as suas técnicas para resolver equações. Mas um sistema de equações você pode resolver também usando outras técnicas que não dependa exclusivamente de saber desenrolar. É lógico que seria legal você saber resolver bem as equações, tá bom? Então, quando eu coloco assim, ó, resolver duas equações ao mesmo tempo, professor, eu já tenho dificuldade de resolver uma, como é que eu vou resolver duas ao mesmo tempo? Você vai perceber, nos exemplos que a gente vai trazer durante essa semana, que esse raciocínio aí nem sempre é verdade. Ou seja, às vezes você ter duas equações seria muito mais simples, porque você tem mais informações para resolver o problema, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: voltando àquela ideia inicial da aula, onde eu preciso saber, eu preciso descobrir o valor para cada uma daquelas informações desconhecidas, que eu estou trazendo nesse exemplo, como o valor da bola de vôlei e o valor da bola de basquete, a gente sugeriu, por exemplo, que seja 15 para cada um. Só que a gente viu que sendo 15 para cada um, resolve para a equação de cima, mas a equação de baixo ela passa a ser falha. Ela não é válida para a equação de baixo. Isso não é permitido num sistema de equações. Tem que ser a solução para todas as equações do sistema, tá certo? Então a gente aqui vai ficar um pouco na tentativa. Eu posso fazer a solução do sistema por tentativa? Pode. É permitido você ficar tentando ali quantas vezes você quiser. Tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo bastante significativo. Você ficar tentando, dependendo do sistema, principalmente esses que eu estou mostrando aqui nessa aula, você vai chegar um momento que você vai encontrar a solução, tá certo? Mas nem sempre essas tentativas vão ser num número reduzido. Você pode passar muito tempo e nem conseguir chegar a esses valores que sejam soluções do sistema. Então, por isso que é bom a gente aprender umas técnicas, tá certo? Então, como eu mostrei aqui, ó, qual é o valor da bola de vôlei, qual é o valor da bola de basquete. Lembrando que tem que ser solução para os dois sistemas. Então, as técnicas que a gente vai aprender, você vai observar que
muitas vezes, dependendo das circunstâncias, uma técnica é mais adequada do que a outra. Eu acredito que você vai conseguir perceber isso a partir do momento que você vai se deparando com várias situações, tá certo? Não tem receita pronta nesse caso, não, tá bom? Então, as técnicas para resolver um sistema de equações, eu dividi em algumas partes, tá certo? Para a gente tentar organizar. Essa primeira técnica que eu vou apresentar na aula de hoje é chamada o método da substituição. A técnica que a gente vai fazer aí é caracterizada por uma substituição. E o que é que a gente vai fazer? Qual é a ideia dessa substituição? Percebeu que num sistema de equações, nesse caso aqui, eu tenho duas informações desconhecidas, ou seja, duas incógnitas, e o que eu vou fazer é simplesmente fazer uma substituição de uma relacionada com a outra. E essa substituição vai me dar como resultado o valor de uma incógnita. Automaticamente eu tenho descoberto também o valor da outra. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona. Então, eu tenho esse sistema aí, ó. Esse sistema está dizendo que o valor da letra Y mais o valor da letra W é igual a 30. Mesma situação que eu trouxe lá das bolas de vôlei e de basquete. Na equação de baixo, eu estou dizendo que o valor da letra Y menos o valor da letra W é igual a 10. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Dizer aqui, ó, escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas. Existe uma equação que eu escolho que fique mais fácil do que a outra? Sim. Só que, mais uma vez, essa escolha é muito mais de você ter se deparado com várias situações e perceber o que é que vai ficar mais fácil ou mais difícil. Mas eu diria que essa escolha não vai afetar tanto, ou seja, esse mais fácil ou mais difícil não é tão evidente assim. Então, veja qual foi a escolha que eu fiz aqui. Então, eu vou pegar aquela equação de baixo. Naquela equação de baixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das incógnitas. O que significa isso? Isolar uma das incógnitas é deixar ela sozinha em um dos lados da equação. Feito isso, nessa equação, olha o que é que eu fiz. Eu passei a letra W para o outro lado. Mais uma vez, procura lá nossas aulas sobre equações para você compreender por que aquele menos W passou lá para o outro lado e ele está apresentado como mais W. Então, o que é que eu vou fazer? A informação que eu tenho agora é que a incógnita Y, ela vale 10 mais W. E o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou substituir na outra equação, na equação de cima em que a gente não mexeu nada até agora. Por isso que é chamado o método da substituição. E o que significa fazer essa substituição? Naquela equação, toda vez que aparecer a letra Y, eu vou substituir por 10 mais W. Feito isso, a gente vai perceber que a equação que eu tenho agora, ela é uma equação apenas com a incógnita W. Então, observa que eu tenho ali, ó, 10 mais W igual a 30. É só você lembrar que a equação, inicialmente, ela era Y mais W, mas observa que a gente fez a substituição. Feita essa substituição, olha como é que vai ficar a situação ali, ó. Então, feita a substituição naquela equação de cima, ou seja, a gente vai observar que aquela equação ali vai ser a equação que a gente vai utilizar para resolver, né? Então, eu tendo ali, ó, 10 mais W, lembrando que a nossa última aula eu falei de fatoração, a gente falou lá de manipular letras, né? Então, aquele W mais W ali, ele pode ser escrito de algumas outras formas, tá certo? Como também aquele 10, ele vai passar para o outro lado da equação. Veja como é que vai ficar aí. Então, passando aquele 10 para o outro lado, a gente vai ficar em um lado vai ficar W mais W e do outro lado vai ficar 30 menos 10. Feito isso, a gente vai perceber que W mais W é igual a 20. Ou seja, se W mais W é igual a 20, significa que 1W é igual a 10. Então, eu acabei de descobrir o valor de uma incógnita. Lembrando que essa solução, ela é a solução para essa incógnita e pelo método da substituição, a gente vai perceber que a gente consegue agora determinar o valor da incógnita Y. Ou seja, sabendo que o W vale 10, feita a substituição aí, eu vou ter que o Y vai ser igual a 10 mais W, ou seja, o W valendo 10, o Y é igual a 10 mais 10, ou seja, o Y é igual a 20. Feito isso, a gente descobriu o valor das incógnitas, ou seja, a gente acabou de resolver
o sistema, tá certo? Então agora o meu problema inicial era saber qual era o valor da incógnita W, qual era o valor da incógnita Y. Apliquei o método da substituição e desse método eu consegui chegar ao valor dessas incógnitas, tá certo? Se você está vendo ao vivo agora, procura depois essa aula e rever mais de uma vez como é que foi esse passo a passo, tá certo? Pega lá um papel, aquele caderninho velho que está em casa, coloca esse sistema e tenta ir repetindo com o que eu vou apresentando aqui. Depois você vai outra vez, depois você tenta sem ver o que é que eu estou fazendo, para você ir compreendendo cada um desses passos. É um método difícil? Não, mas é um método que requer passo a passo e você não tem como fazer uma etapa sem ter feito uma etapa anterior. Então, por isso que precisa compreender cada uma dessas etapas para que você chegue no sistema, para que você chegue na solução, tá certo? E lembrando que a gente iniciou a aula fazendo a exposição desse sistema com a bola de vôlei e a bola de basquete. Se a gente fizesse a substituição, a gente chegaria a esse mesmo resultado, ou seja, resolver aquele sistema com Y e W seria a mesma coisa de resolver com a bola de vôlei e a bola de basquete, ou seja, a bola de basquete vale 10 e a bola de vôlei vale 20. E a gente consegue ver que vai dar para verificar a solução do sistema, tá bom? Mais uma vez, ó, o símbolozinho aí, volta lá no YouTube, vê a aula com calma, tá certo? Essa parte da aula, porque se você está vendo esse método pela primeira vez, muitas vezes você diz, por que fez esse passo agora, por que fez aquele outro? Então é importante você compreender como é esse passo a passo. Por isso que eu usei o nome método, não é? Ou seja, quando a gente fala de método, a gente precisa cumprir cada uma dessas etapas, tá bom? Esse é um método que vai valer para qualquer sistema de equações? Sim, mas a gente vai ver que existem outros métodos que, dependendo das circunstâncias lá que a gente tenha, a gente vai ter um sistema mais simples de ser resolvido, tá certo? O que a gente vai fazer agora simplesmente é o seguinte, olha essa imagem aí, desse sistema que eu estou usando aí, ó. O valor do relógio mais o valor do celular é 40, o valor do relógio menos o valor do celular é igual a 20. Ou seja, tenta aplicar o que eu fiz com aquele exemplo lá, da bola de vôlei, da bola de basquete, ou da letra Y e da letra W, tenta fazer a mesma coisa nesse daí e manda para a gente aí, ou pelo aplicativo, ou lá no nosso canal no YouTube, para você ver se você conseguiu, né? Então tenta descrever lá, primeira etapa, o que você fez, segunda etapa, terceira, até se chegar na solução. Ou simplesmente se você não conseguiu compreender, tá bom? O que a gente vai fazer agora é uma outra parte dos sistemas de equações, que esse aí eu diria que é extremamente importante para quem é do nono ano e está pensando aí no IFPE, no ETE, ou seja, esses problemas aí, onde você vai observar um problema, vai ler, interpretar e tentar resolver, tá certo? Então eu diria que esse aí já é o segundo passo, você precisa compreender, você precisa já saber as técnicas para resolver um sistema de equações, para chegar nesse momento e tentar resolver esse problema, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é acrescentar uma etapa à nossa técnica, que é traduzir o problema. Mas para você traduzir o problema, você precisa compreender o seguinte, ao ler o problema, você tem que tentar enxergar, e nesse problema, algumas coisas, como por exemplo, as informações desconhecidas. Você vai perceber que as informações desconhecidas vão ser justamente a motivação que a gente vai usar para resolver esse problema, tá certo? Então, quando a gente diz aqui, por exemplo, vejamos essa situação aí. Então, eu inventei esse problema aí, eu disse o seguinte, a idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45 anos. Se Billy é 15 anos mais velho que Bia, qual a idade deles? Então, vamos observar que nessa situação aí, a primeira coisa que eu tenho que buscar é compreender o que é que se pede no problema, no caso aí já no finalzinho, né? Qual a idade deles, ou seja, a gente vai precisar descobrir qual é a idade de Billy, qual é a idade de Bia, e a gente vai perceber que para a gente chegar a essa solução, a gente consegue perceber aí que a gente precisa descobrir esses dois valores, tanto a idade de um quanto a idade do outro, que no caso do tema da nossa aula, serão justamente as informações desconhecidas, né? E para quem já viu a aula sobre equações, lembra que uma das maneiras que as letras aparecem na matemática
É justamente isso, para substituir temporariamente uma informação desconhecida para que a gente consiga resolver essa situação, nesse caso, um sistema de equações, e chegar à solução. Então, letra aí é só para guardar lugar para essa informação desconhecida que a gente vai descobrir em breve. Então, perceba que nesse problema a gente tem duas informações desconhecidas, que no caso aí é a idade de Billy e a idade de Bia. São as informações desconhecidas do problema, tá bom? O que a gente vai fazer agora é tentar escrever aquelas informações que estão aí, no caso, na língua materna, né, no caso da nossa língua portuguesa, a gente tentar escrever isso numa linguagem matemática, vamos dizer assim. Ou seja, fazer uma tradução. Então, eu vou ler aí em português e vou tentar escrever, né? Às vezes em sala eu digo que é escrever o matematiquês. Então, vamos fazer da seguinte forma. Observa aqui, naquela parte que está dita ali, a idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45 anos. Observa que eu já fiz uma escolha aí, né? Ou seja, minha primeira escolha foi a idade de Billy, para mim, vai ser representada pela letra W. A idade de Bia vai ser representada pela letra Y. Então, quando eu escrever aquela frase ali, ó, a idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45, é que está escrito em forma de equação ali, ó, W mais Y é igual a 45. Se tu escrever no papel W mais Y igual a 45 e mostrar um colega teu que não assistiu essa aula, para ele não vai fazer sentido algum, né? Então, essa soma aí dessas letras igual a um número só faz sentido com relação a esse problema aí, certo? Então, W mais Y igual a 45, nesse contexto aí, significa que a gente está falando que a idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45. Deixa quieto lá, vamos ver o resto do problema. Quando a gente escreve aí, ó, a outra parte do problema diz: se Billy é 15 anos mais velho que Bia. Observa, a gente já escolheu a idade de Billy para ser representado pela letra W. A gente já escolheu Y como sendo a letra representante da idade de Bia. Então, quando eu escrevo ali, ó, se Billy é 15 anos mais velho que Bia, eu simplesmente estou dizendo que a idade de Billy é a idade de Bia acrescentado de 15. Né? Então, por isso que eu escrevi ali W igual a Y mais 15. Feito isso, eu tenho agora o sistema de equações, né? Ou seja, o sistema de equações está representado. E faz sentido com o que a gente falou no início da aula, né? Ou seja, um sistema de equações é quando você tem mais de uma equação ao mesmo tempo, e essas equações elas possuem um vínculo entre elas com relação à incógnita comum entre elas. Nesse caso aí, as incógnitas da equação de cima são as mesmas incógnitas da equação de baixo, tá certo? Vão ter algumas variações que a gente vai ver durante o nosso estudo. Então, eu vou aplicar a técnica que a gente aprendeu na aula de hoje para resolver esse problema aí, tá certo? Então, aplicando, no caso aí, o método da substituição, o que é que a gente vai fazer? Vai isolar uma incógnita em uma das equações e substituir na outra. Lembra que eu falei, quando a gente começou a estudar esse método aí, eu disse, dependendo das situações, você vai ver que um método é melhor de ser aplicado do que o outro. Se você aplicar o outro método, vai chegar à solução? Vai, mas pode te dar mais trabalho. O que é que geralmente eu tento mostrar que o método da substituição é o mais indicado? Geralmente quando eu vejo um sistema dessa forma aí, ó, onde já tem uma incógnita isolada, nesse caso aí o W. W igual a Y mais 15 já está isolado. Então aquela primeira etapa que eu tinha falado lá quando eu descrevi o método, ela nem precisa ser feita porque ela já está pronta aí nesse sistema. E o que é que a gente faz agora? Substitui essa informação na outra equação, ou seja, aquela incógnita isolada a gente substitui. Olha olha a equação de cima que é W mais Y igual a 45. Então o que é que eu vou fazer? Toda vez na equação de cima que aparecer a letra W, eu vou substituir por Y mais 15. Feito isso, eu vou ter uma equação apenas com a incógnita W, que vai dar para resolver. Observa o que é que vai acontecer aí, ó. Y mais 15 mais Y igual a 45. Reorganizando aí, quem está com dúvida em reorganizar essas letras,
aula anterior a essa, a gente falou um pouco dessa manipulação de letras em expressões algébricas. Então, olha como eu tenho aí, ó, coloquei ali com aquela setinha ali indicando y mais 15 mais y igual a 45. Para quem assistiu às aulas de equações, geralmente a gente usa o que? A gente tenta organizar essa equação, colocando tudo que é incógnita em um lado, colocando tudo que é número do outro lado da equação. Esse é um método, acredito que o mais conhecido para resolver as equações. Então, feito isso, vai ficar ali, ó, uma outra maneira é a gente tentar resolver a técnica. Provavelmente essa técnica aí, para quem não assistiu a aula, vai ficar meio estranho. Por que ficou 15 de um lado, 15 do outro? É a técnica para você descobrir a incógnita, descobrir a informação desconhecida. Então, tirando 15 de um lado, tirando 15 do outro, equação é equilíbrio, né? Então, mantendo o equilíbrio aí, ou seja, 15 menos 15, como está indicado ali, em um lado da equação, e do outro 45 menos 15. Mais uma vez, pega um papelzinho, vai fazendo com calma, revê a aula, e observa que como eu feito ali, ó, 15 menos 15 está representado pelo zero. No outro, 45 menos 15 está representado pelo 30. Então, observa que de um lado da equação ficou y mais y e o do outro lado ficou 30. Ou seja, se y mais y é igual a 30, eu consigo descobrir qual é o valor de y, que vai ser igual a 15. Tá certo? Então, descobrindo o valor de y igual a 15, pelo método da substituição, a gente agora consegue descobrir o valor da outra incógnita, que para o nosso caso era a letra W, não é isso? E a gente já consegue dizer aí que a idade de Bia, que foi a letra Y, já foi descoberta, ou seja, no final a gente já vai voltar aí e dizer que a idade de Bia foi igual a 15, nesse caso 15 anos. E voltando lá para o sistema de equações, ou seja, lembra que a substituição que a gente fez aí foi W igual a Y mais 15. Como a gente já sabe o valor de Y, a gente substitui aí, por isso que o método é substituição, porque a gente faz várias substituições. Então, substituindo ali a incógnita Y por 15, a gente descobre aí o valor da incógnita W, que é igual a 30. Ou seja, essa técnica ajudou a descobrir o valor das incógnitas e agora a gente precisa voltar ao problema, porque a pergunta não foi qual é o valor de Y, qual foi o valor de W. A pergunta foi a idade de Billy e a idade de Bia. Então, por isso que a gente precisa voltar ao problema para dar a resposta de acordo com o que foi pedido, não é isso? No caso aí, a idade de Bia 15, a idade de Billy igual a 30, tá certo? Então, percebe que o que a gente falou hoje tem muitas etapas a serem seguidas, né? Espero que tenha sido bastante claro, mas também é importantíssimo que você utilize aí também a técnica de você estar refazendo o que eu fiz aqui, para que você sinta confiança na hora que aparecer um problema semelhante, tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar com essa mesma temática, mas a gente vai aprender uma outra técnica, tá certo? A gente vai aprender o que a gente conhece como o método da adição. A gente vai perceber que o método da adição também vai se adequar a um determinado tipo de sistema, mas ele também pode ser usado nesse sistema que a gente resolveu aqui, tá certo? E sugestão para você, colega, professor, professora, depois que a gente fizer a apresentação dessas técnicas, pede aí para teus estudantes fazer o contrário. Ou seja, o problema que a gente usou o método da substituição, aconselha aí em sala fazer o método da adição. E o contrário, o que a gente apresentou aqui com o método da adição, pede para teus estudantes fazer pelo método da substituição e faz aí esse debate, ou seja, o que foi mais fácil de ser observado com a troca desses métodos e o que é que ficou mais complicado, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro que esses tipos de sistemas aí, você pode aplicar os dois métodos, mas dependendo da circunstância, você vai perceber que tem um método que se adequa melhor do que o outro, tá certo? Vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado, um tchau, tchau e até a próxima.